programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Boa noite, amigos do programa Caminho, Verdade e Vida. O programa de hoje à noite está muito interessante. Eu vou estar falando sobre temperamento. Temperamento é uma coisa muito séria, porque ele pode tanto ser construtivo, como pode também ser destrutivo. Então, hoje à noite eu quero falar para você, qual o seu temperamento? Que tipo de temperamento que você tem? Tranquilo, sentado, sereno, domínio próprio, quando é provocado você se controla, você sabe se colocar, você sabe conversar com pessoas difíceis, ou você é daqueles que tem um estopim muito curto. Qualquer coisa você já explode na hora, perde o controle e seja o que Deus quiser que venha depois. Vamos aprender juntos sobre a história de Nabal. 1 Samuel, capítulo 25, eu quero ler apenas uns versículos, depois vou fazer a narrativa. Diz assim, certo homem, versículo 2, certo homem em Maom, que tinha possessões no Carmelo, era muito abastado. Ele tinha 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estava tosqueando no Monte Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, e sua mulher chamava-se Abigail. Ela era sensata, formosa, porém o homem da família de Calebe era duro e maligno nas suas ações. Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas e lhe enviou 10 moços, dizendo-lhes, subam ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como ele está. Nabal realmente era um desastre. A Escritura Sagrada diz que ele era duro e maligno nas suas ações. Não tem pessoas assim, e o pior é viver com gente assim. Viver com um marido assim, viver com um filho assim, viver com uma mulher assim dentro de casa, é uma coisa tormentosa. Ele era duro e maligno nas suas ações. Ele era duro nas palavras. Sabe aquela pessoa que fala duro e não tem nenhum tato e machuca fundo com as palavras? Nabal era assim. Ele era duro. E as suas palavras eram malignas, eram palavras ruins. Ele falava coisas que realmente feriam mesmo a sua família e feriam as pessoas. Ele não media as suas palavras. Era até um pouco arrogante, um pouco prepotente. E qualquer coisa que acontecesse, mesmo que o seu dia estivesse tranquilo, ele estivesse calmo, mas qualquer coisinha que o desagradasse, ele já estourava e explodia dentro de casa. Tem gente que é assim, meu amigo. Tem gente que é assim. No versículo 17, diz que ele era intratável. Ele não tinha diálogo com ninguém. As pessoas iam tentar falar com ele, mas Nabal, veja bem coisa nenhuma. Veja bem coisa nenhuma. Ele já estourava e já falava e não dava espaço para ninguém dialogar. A própria esposa dele, no versículo 37, a própria esposa dele tenta conversar com ele. E vai tentar ali amenizar, acalmá-lo, e ele se fecha. A Bíblia diz que ele se fechou com o coração como de pedra. Não aceitava conselhos, não aceitava orientação de ninguém, não aceitava opinião de ninguém. Era um homem de coração duro. No versículo 36, diz que ele também gostava um pouco de bebida. Apesar de ter esse temperamento, Nabal gostava de festas. E ele gostava de dar festas, mas sem saber e nem querer saber da opinião da sua esposa. A esposa dele estava fora de casa. Quando ela chegou, Nabal estava dando um grande banquete dentro de casa, com amigos, com mulheres, bebendo à vontade. A Bíblia diz que ele já estava bêbado, a tal ponto que não conseguia nem entender direito o que a esposa queria falar. Ela achou prudente não conversar com ele naquele dia novamente, porque realmente não havia diálogo com ele. Bêbado, festeiro, mas duro nas palavras e um temperamento irracível. Temperamento muito difícil para conviver. Abigail esperou a hora certa para falar com Nabal. E falou, tentou conversar com ele sobre a situação de Davi. Falou, olha, nós corremos muito risco, porque você foi desrespeitoso com Davi. Olha, esse homem vinha contra nós e ia aniquilar a nossa família. Meu bem, não faça isso. Nessas suas palavras, ela tentou falar com ele, mas o texto diz que ele fechou o coração de pedra dele, repudiou as palavras da esposa e ficou firme na sua posição arrogante. Ele foi longe demais.
Deus havia dado uma última tentativa, uma última chance para Nabal. Foi aquela conversa que a esposa dele, Abigail, tentou ter com ele, tentando juízo, moderação, bom senso. Ele não aceitou. Então, a Bíblia Sagrada diz, mais à frente, o que é que Deus fez? Deus feriu Nabal de morte. Nabal, filho de Belial, como diz o versículo 25, tal é ele igual ao seu nome. A loucura está com ele. Ele é um homem violento. Ele tinha extrapolado tudo. Então Deus, dias depois desse caso, Deus feriu Nabal. Falou, chega, esse homem só faz o mal. Esse homem é um homem irracível, chega. Deus o feriu de morte. Talvez tenha sido um ataque cardíaco fulminante, como pessoas que têm esse temperamento têm. Muitos dos que têm infarto são gente que tem um temperamento explosivo demais, descontrolado demais. Mas Nabal morreu. Essa é a história, a triste história de Nabal, um homem com um temperamento descontrolado. Nabal, um louco em sua casa. É um grande desafio, quem tem que conviver com pessoas assim. E hoje à noite, o que eu quero dizer para você é que Deus também tem um limite de paciência para tratar com as pessoas. Sim, até Deus tem um limite. Então, cuidado, se você é uma daquelas pessoas explosivas, uma daquelas pessoas que perde o controle quando fala, cuidado, porque pode também ferir a Deus. Tem gente que blasfema e fala durezas, fala coisas duras contra Deus, contra a igreja, contra evangélicos, contra pastor, contra Jesus, contra o Espírito Santo, o que vier na telha ele sai falando. É bom ter cuidado com isso, é bom ter moderação. Mas o ponto principal dessa história é que é necessário trabalhar o temperamento. Se você tem um temperamento difícil, descontrolado, reflita um pouco nisso, porque esse caminho que você vai, com esse temperamento quente, esse temperamento explosivo, talvez você nem seja tão louco, tão duro quanto Nabal, não tão descontrolado quanto Nabal, nem tenha dito coisas que até ofenderam a Deus, mas você machuca pessoas e você está perdendo muitas oportunidades na sua vida, fechando portas com esse temperamento. Então é importante que você reveja qual é o seu temperamento e peça a Jesus Cristo para mudar você. E se submeta ao controle do Espírito Santo, porque o Espírito Santo controla o nosso temperamento. Ninguém pode dizer, não, meu temperamento eu não consigo controlar, não tem que ter jeito nisso. Tem sim. É só a pessoa ter consciência do seu temperamento difícil, pedir que Jesus o ajude e dar espaço no seu coração para que o Espírito Santo possa transformar o seu temperamento. Não é necessário ter atitudes carnais a vida toda, porque isso, cedo ou tarde, pode ter consequências muito difíceis, consequências trágicas. É importante também aprendermos hoje que, às vezes, a pessoa que tem um temperamento difícil não é você, mas é alguém que vive na sua casa. É o seu marido, é um filho, às vezes até a esposa descontrolada. Gente que se descontrola fácil e fala coisas sem pensar. Olha, se você tem alguém assim na sua casa, o melhor caminho para você é passar a ter cuidado quando vai conversar, escolher bem o momento, a hora, as palavras para tentar conversar. E antes disso, fazer uma coisa fundamental, orar a Deus, pedindo sabedoria e autocontrole para conversar com esse familiar tão difícil que você tem. Ore a Deus, ore para Deus lhe dar sabedoria e paciência. E passe a orar sistematicamente por um bom tempo, para que esta pessoa possa ser transformada por Jesus Cristo, possa ser controlada no seu coração pelo Espírito Santo e possa ser uma nova criatura. É a única maneira. Não desista facilmente dessa pessoa. Ainda bem que Abigail nunca desistiu de Nabal. Foi com ele até o fim da vida dele. Nabal morreu e Deus fez algo extraordinário. Deus permitiu que Davi se apaixonasse por Abigail. Essa história tem um fim interessante. Porque aquela mulher que levou aquele peso, aquele homem
nas costas, a vida toda, sofrendo com aquele marido terrível que ela tinha. De repente, agora, depois dessa situação trágica, Davi a conhece. E Davi se apaixona por ela. Depois da morte de Nabal, foi antes. Davi se apaixona por ela. E Davi a pede como esposa. E ela, viúva, aceita e passa a ser esposa de Davi. Deus preserva aqueles que são inocentes dentro de uma situação de família tão difícil como Nabal e Abigail tinha. Deus preservou Abigail. Deus permitiu que Abigail reconstruísse a sua vida e seguisse com a sua vida adiante. Então é importante que aprendamos que temos que analisar, fazer uma autocrítica sobre o nosso temperamento. E se há algo a mudar, peça a Jesus para mudar urgente. E que o Espírito Santo entre no seu coração e te dê o fruto do Espírito, que é paz, paciência, longanimidade, domínio próprio, amor, bondade. É isto. E se você tem que conviver com outra pessoa, não desista dele. Ore, vá até o fim. O Senhor pode fazer um milagre na vida dele. Que Deus te abençoe. E cuidado com o seu temperamento. É necessário haver uma mudança no temperamento. Muitas vezes é necessário haver essa mudança com uma certa urgência. E essa mudança se processa da seguinte maneira. Primeiro, a pessoa precisa tomar consciência do temperamento que tem e o quão problemático é esse temperamento. Em segundo lugar, precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ainda resolve questões de temperamento. E o Espírito Santo transforma completamente a personalidade e o temperamento para melhor. Mas, ainda assim, é preciso que depois disso você vigie, você não tenha recaídas, porque se você vigiar, com certeza tudo vai dar certo e a boa e santa mão de Deus vai estar sobre você. Eu quero fazer agora também aqui um agradecimento especial a todas as famílias que têm nos assistido, programa após programa. Sabemos que tem casais, tem filhos assistindo o programa. Eu quero agradecer de coração e desejar em meu nome, da pastora Silvia, de toda a equipe do programa Caminho, Verdade e Vida, de toda a Igreja do Nazareno, desejar a você uma caminhada abençoada de Deus para você e para toda a sua família. Que Deus esteja com vocês, edificando vocês, unindo vocês cada dia mais. E que o temperamento de um ou de outro não atrapalhe a qualidade de vida de vocês em família. Me permita orar e abençoar o seu lar. Deus Santo, Deus bendito, que a tua paz esteja agora nesse momento sendo derramada em cada coração, em cada vida, e que o Senhor possa estar fazendo aquele milagre da transformação dos temperamentos, a fim de que essas famílias possam conviver melhor, possam ser mais felizes, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo programa, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus.